Fala galera, mais um vídeo aqui com vocês e hoje eu estou trazendo a resolução de algumas questões aí da prova do Enem do ano de 2019. Então, na verdade, eu vou trazer a resolução de todas as questões, vou comentar aqui com vocês todas as questões da prova de 2019 do Enem. Só que eu dividi em algumas partes, para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, né, como são várias questões. Eu dividi ele em 4 partes. Então esse é o primeiro vídeo das 4 partes, onde eu estou trazendo já 10 questões para vocês e logo sairá, eu disponibilizarei aqui no canal as demais partes, os outros 3 vídeos com todas as questões, beleza? Então antes da gente continuar aqui, se inscreva aí no canal para não perder esses vídeos, né, que virão, e também outros da série de dicas e desafios, com conteúdos de física também, que em breve eu também vou trazer resolução de questões de física. Então, vamos lá para nossa aula, para nossa primeira questão aqui do Enem de 2019. Bom, primeiro, a bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Vamos marcando aqui, ó. 500 mg para cada quilo de massa de um paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos, pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10, 50, 100 e 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Qual foi a capacidade do frasco que esses pais deverão comprar? Ou seja, 10, 50, 100, 250 ou 500. Bom, o que a gente sabe? Que são 500 miligramas. O que significa o mili? 10 a menos 3. Então, 500 vezes 10 a menos 3 gramas para cada quilograma de massa do paciente. E esse paciente tem 20 quilos. Então, a gente tem que calcular a dosagem máxima. Isso é a primeira coisa. Então, vamos lá. Para a criança de 20 quilos, 500 vezes 10 a menos 3, como eu disse. O 10 a menos 3 é o mili, que a gente converteu para gramas, então, né? Vezes 20, porque é essa quantidade para cada quilo, são 20 quilos, multiplicamos, vamos chegar aqui em 10.000 vezes 10 a menos 3 gramas. Beleza, e qual que é o próximo passo? Qual que é o período que ela vai tomar esse medicamento? Por 5 dias. Então, devemos multiplicar isso aqui por 5. E chegamos em 50.000 vezes 10 a menos 3 gramas. 50.000 vezes 10 a menos 3 gramas. Para tirar esse 10 a menos 3, o que a gente tem que fazer? Andar com a vírgula para a esquerda. Então ela está aqui, temos que andar 3. 1, 2, 3. Então vai ficar 50 gramas. Isso é a quantidade de medicamento, mas o que a gente quer saber? Quantas ml? Mas o que o enunciado deu para a gente? Que 1 grama é 1 centímetro cúbico. E a gente tem que saber essa informação, que cada centímetro cúbico vale 1 ml. Aí fica fácil, lembrando dessa informação aqui que não está no enunciado, mas é sempre isso. Se a gente tem 50 gramas, temos 50 centímetros cúbicos e, consequentemente, 50 ml. Então, a resposta é a nossa alternativa B. Vamos para mais uma questão aí. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho numerados de 1 a 12, igual está na imagem aí na tela, né? Dos vagões, 4 são pintados de vermelho, então 4 vermelho, 3 azul, 3 verdes e 2 amarelos. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva de 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, que são as cores ali, né, vermelho, azul, verde e amarelo, a quantidade de trens que podem ser montados expresso por meio de combinações é dado por... Então a gente tem que montar combinações para cada cor.
e tem que ser nessa ordem aqui, ó, o vermelho, o azul, o verde e o amarelo. Então vamos lá, vamos fazer primeiro o vermelho. Vai iniciar? Tem todos os vagões disponíveis. Então ele tem 12 vagões para pintar 4. Ó. 4 são pintados na cor vermelha. Então a expressão vai ficar que forma? Combinação 4, 12. Tranquilo. Agora vem o azul. O azul não tem mais 12 disponíveis. Por quê? 4 já foram pintados de vermelho. Então eles têm quantos disponíveis? 8 para pintar 3 na cor azul. Então combinação 3, 8. Próximo, o verde. O verde não tem nem 8 mais. O verde tem 5. Por quê? 8 foram pintados 3 de azul. Então, ó, do total dos 12, 4 já pintou de vermelho e depois 3 de azul. Então, sobraram 5 vagões para eu pintar 3 de verde. Então, combinação 3, 5. E por fim, se eu já pintei mais 3, sobrou só 2 e eu tenho que pintar 2 de amarelo. Então, bateu certinho, né? Então, combinação 2, 2. Agora, só encontrar essa alternativa aí. 4, 12, 3, 8... 3, 5 e 2, 2. Alternativa E. Está aí na tela para vocês. Ó. Vamos para mais uma questão. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então vamos olhar ali no gráfico. Ó. Olha lá, vai de julho até novembro. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011. Realmente, ó, julho, e aqui está o número de vendas. Ó, vendeu 700 unidades. Já em agosto, 2.500, setembro, 2.700, outubro, 2.800 e novembro voltou para 2.700. Beleza. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011, então de novembro para dezembro que a gente não tem, se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficarem piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso já aconteceria em... Bom, vamos pegar informação ali do enunciado. Ó. Em dezembro de 2011, acho que a gente pulou essa parte aqui, na hora que estava lendo o enunciado. Mas, ó, dezembro de 2011 foi a média aritmética do número de unidades vendidas de julho a novembro. Então, primeira coisa é saber quanto vendeu em dezembro, para depois saber quanto que variou aqui de novembro para dezembro, né? Então, se em dezembro é a média desses valores aqui, basta a gente calcular essa média. Então, vamos lá, número de unidades em dezembro. Vamos fazer a média. Como eu disse, 700 em julho, 2.500 em agosto, em setembro, 2.500 novamente, em outubro, 2.800, em novembro, 2.700. E temos um total de 5 meses. Então, somando tudo e dividindo por 5, 11.200 dividido por 5, 2.240. Então, esse foi o valor em dezembro. Em novembro tinha sido quanto? 2.700. Então, temos que saber quanto reduziu de novembro, 2.700, para dezembro, 2.240. Vamos calcular essa queda aí. Foi uma queda de 460. E o que o enunciado disse ali? Ó? Que o gerente de vendas disse que se essa redução mantivesse, ou seja, os 460 e reduzindo mês a mês, o que ia acontecer? Ó, se mantivesse, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, então só ia ficar menor que 700, né, pior que julho, só no final de 2012. E o diretor financeiro falou que isso não é verdade, que ia acontecer antes. Por quê? Vamos ver quando que ia acontecer. Mantendo essa queda, ó, olha lá, novembro, 2.700. Dezembro, 2.240 que a gente calculou. Então, em janeiro de 2012, vai cair 460 de novo. Então, 2.240 menos 460, 1.780. Já em fevereiro, caiu mais 460. Então, deu 1.320. Março, caiu mais 460.
460. Então ainda está maior que julho. Ó. Agora em abril caiu mais 460 e chegou a 400 as unidades vendidas. Aí sim ficou menor que julho. Ou seja, já em abril, não foi no final de 2012. Em abril já houve um número de vendas menor que julho. Ou seja, nossa alternativa D, abril. Vamos para a questão 4. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Então, as questões do Enem a gente sempre vê que é enunciado bem grande, né? É uma prova bem cansativa. Então, tem que ficar bem atento e destacando as informações importantes aí no enunciado para não se perder na resolução. Então, a gente sabe que ela tem que pagar a despesa do transporte e, pelo menos de recompensa, 5% do valor do objeto, né? Do preço do objeto, 5% ela tem que dar de recompensa. Ela sabe que o custo com o transporte será de 1/5. Então, lá, o transporte vai ser 1/5 do valor do objeto. Ou seja, então ela tem que pagar 1/5 do valor do objeto de transporte, mais pelo menos 5% de recompensa. Ela tem que dar uma recompensa aí, que não pode ser menor que 5%. Bom, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa. Então ela não quer dar o mínimo, que é 5%, ela quer dar o máximo de recompensa. Desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor do objeto. Então ela quer que o custo com o transporte mais a recompensa seja menor ou igual ao valor do objeto, certo? Ela não quer pagar mais do que o objeto vale, né? Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar igual é a. Então a questão quer saber qual a recompensa máxima para que com o transporte mais a recompensa não ultrapasse o valor do objeto. Bom, vamos chamar o valor do objeto de V e a recompensa de R. E temos que montar uma equação com o que eu disse aqui sobre o valor do objeto. Então o que vai acontecer? Ela tem que pagar o que ela vai gastar, né? 1/5 do objeto, do valor do objeto, ou seja, V sobre 5, isso é o transporte, mais o gasto com a recompensa. E o que acontece com isso? Tem que ser menor ou igual ao valor do objeto. Como eu disse, ela não quer gastar, ter despesas maiores do que o que vale o objeto, mas pode ser igual ao valor do objeto. Feito isso, podemos isolar o R, que é o que nós queremos saber, que é a recompensa que ela pode dar, né? Passando o V para lá, ficaremos com V igual R menor ou igual a V menos V sobre 5. Aqui tem um 1 embaixo, né? Temos que fazer o MMC. Vamos chegar em R menor ou igual a 4/5 de V. Ou seja, 4/5 é quanto? 0,8. Então a recompensa tem que ser menor ou igual que 0,8 de V. Passando isso para porcentagem, 0,8 é 80%. Então ela pode pagar até 80% do valor do objeto, que não vai ultrapassar ele ao somar o gasto com o transporte. Então nossa alternativa E. Questão 5. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. 1 minuto em cada cômodo, então. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia. Isso é importante, ó, que é o consumo acumulado, não está o consumo por minuto. Ó, aqui, ó, no primeiro ponto, se a gente olhar, ele ficou 1 minuto e gastou 20 watts,
certo? Então, watts por minuto. Já aqui, ó, ele ficou 1 minuto também, mas está acumulado. Ó, tá vendo que está 2,35? Então, acumulou 1 minuto do primeiro com 1 minuto do segundo e o gasto primeiro mais o gasto do segundo. Então, no segundo, na verdade, ele gastou 15 watts. Então, foram 15 watts por minuto. Vai acumulando, beleza? Então, vamos lá. Ó, acumulado em watt por minuto em função do tempo em minuto das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. A sequência de deslocamento pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é... Então, se a gente olhar aqui na planta, ó, tem lá a sala, que é o cômodo 1, a lâmpada de lá consome 20 watts. O quarto, número 2, 13 watts, o banheiro 2 watts e assim por diante. De acordo com esse gráfico, temos que saber quais cômodos ele foi percorrendo, porque aqui a gente sabe o consumo. Então a gente olha o consumo com o consumo de cada cômodo. Então vou destacar aqui só o que interessa para a gente, que é o gráfico do consumo e a planta da casa. Bom, primeiro é definir a sequência, que vai ficar dessa forma, porque ó, no primeiro minuto, a sequência em watt por minuto, como eu disse, não é acumulada. Então, no primeiro ponto, ó, foram 20 watts em 1 minuto. Tranquilo. Já no segundo, acumulou. Está 35, 2 minutos. Mas não é. Acumulou, né? Já tinha 20, foi para 35, então foram 15 watts em 1 minuto. Já no terceiro minuto, foi para 40, então gastou 5 watts em 1 minuto. Já no quarto minuto, 55, então gastou 15. No quinto minuto, 75, gastou 20. Sexto minuto, 85, gastou 10. Sétimo minuto, 105, gastou mais 20. E o oitavo minuto, 120, então 120 menos 105, gastou mais 15. Então aqui temos o consumo por minuto. E aí, basta olhar na planta, ó. O primeiro, 20 watts, ou seja, o cômodo que tem 20 watts, sala. Então foi primeiro na sala. Depois, 15 watts. Então saiu da sala e foi para a cozinha, para a suíte ou para o banheiro. Foi para a suíte, que é 15 watts. E assim vamos montando nossa sequência, que vai ficar dessa forma. Ó. Cômodo 1, que é o 20 watts, que é a sala, que a gente detectou. Depois 15 watts é o 4, que é a suíte. Depois 5 watts é o banheiro, que é o cômodo 5. Depois 15 watts voltou para a suíte, que é o cômodo 4. Depois 20 watts voltou para a sala, 20 watts é a sala, que é o cômodo 1. Depois 10 watts. 10 watts é só a cozinha, então a cozinha, que é o cômodo 6. 20 watts voltou para a sala, cômodo 1. E 15 watts foi para a suíte novamente. Então, com isso, temos a sequência 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Vamos olhar aqui, ó, 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Alternativa A. Questão 6. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Então, quer gastar por dia R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. Então, eles querem ir para o lugar que tem menor custo diário em real. Isso é importante. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Bom, aqui a gente tem o gasto diário de cada país, só que cada país está na moeda do seu respectivo país, né? Então, na França está em euro, Estados Unidos em dólar e assim por diante. Mas a gente tem a taxa de câmbio para o real, porque ele quer saber o gasto diário em real. Então, temos que fazer essa conversão. Então, eu montei outra tabelinha aqui, copiei exatamente esse quadro aqui, né? País de destino, moeda local, taxa de câmbio e o gasto diário. E como que a gente faz a conversão? Basta multiplicar o gasto diário pela taxa de câmbio, certo? Ou seja, cada
euro vale R$ 3,14. Então, fazendo essa multiplicação, preenchemos a última coluninha aqui. E podemos olhar qual país que tem o menor gasto diário. É a Austrália, R$ 856. Ó. O outro mais próximo é o Canadá, mas 861. Então, o menor gasto diário em real, né, em reais, vai ser a Austrália, R$ 856. Alternativa A. Questão 7. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Então, até o momento, não tinha dado nenhuma informação relevante aqui para a nossa resolução. Aqui está a informação, que é o tamanho, o diâmetro da partícula, né? Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros ou seja, ele só quer que a gente passe isso aqui para a notação científica. E relembrando a notação científica, né, é colocar lá na base 10, a gente tem que deixar esse número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então ele tem que ficar entre 1 e 10, mas não pode ser o 10, né? 9,99. E multiplicar pela base 10. E o que a gente faz? Quando a gente anda com a vírgula para a direita, a gente subtrai do expoente da base 10. E quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, a gente soma. No nosso exemplo aqui, o que vai acontecer? A gente vai andar para a direita. E quantas casas? Para deixar entre 1 e 10. 1, 2, 3, 4. Então tem que ficar 1,1. Não posso vir para cá, senão vai ficar 11. Não pode. Tem que ser 1,1. Se andamos 4 para a direita, subtraímos 4 do expoente da base 10. Então, 1,1 vezes 10 a menos 4 milímetros, que é a alternativa D. Bem tranquilinha essa questão aqui, né? Questão 8. Olha o tamanho da enunciada dessa questão. Como eu disse, é muito fácil de se perder, né? Então tem que ficar bem atento e destacando as informações aí. Vamos lá então. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível. Então, defesa é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto a força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado de seu nível. Então, é o contrário, certo? A de defesa e a de ataque. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, isso é importante, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compare-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vença o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1, que era nível 4 e experiência 5, vai atacar o jogador 2 de nível 2, experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era, como eu disse, é uma questão bem grande e cansativa aí, temos que ficar atento. Então o que ele quer, resumindo aqui? Que a gente calcula a força de ataque do jogador 1 e a força de defesa do jogador 2. E temos que ver quão maior era essa força de ataque, porque ele ganhou, né? Então qual que era a diferença? Como que a gente vai fazer isso aí? Vamos definir variáveis aí para organizar, não ficar muita bagunça. Bom, vamos chamar de N o nível do jogador, E a experiência, FA força de ataque e FD força de defesa.
Primeiro vamos definir uma equação para a força de defesa. Então, FD, o que ele falou lá no enunciado? Vamos procurar. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível. Então, é igual ao seu nível, diretamente proporcional. E diretamente proporcional também ao quadrado da experiência. E também ao quadrado da experiência. E ao quadrado. O que é esse K aqui? É uma constante de proporcionalidade aí que eu pus. Por que eu coloquei essa constante? Para a gente saber o peso que essa força de ataque tem. Essa força de defesa, desculpa, tem. Porque a gente sabe depois lá que eles começam com a defesa 1 e ataque 2. Eles já começam com isso. Então, a força de ataque vai ter um peso, 2 aqui no caso, e a de defesa também vai ter um peso. Então, a gente tem que calcular esse peso. A gente deixou aqui como K. Já a força de ataque é ao contrário, né? E eu chamei de K2 também aqui, né? Que a gente viu lá no enunciado, que ele é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Então, chega nessa equação aí. Então, agora temos uma equação para a defesa e uma para o ataque. Só que já dá para calcular do jogador 1 e jogador 2? Não dá. Porque falta calcular essa constante aqui para saber o peso de cada uma. E como que a gente vai fazer? Ó, como eu disse, a gente sabe que ele começava com força de defesa 1. Lá ó, no enunciado ele fala, ó, força de defesa 1, então substituímos por 1. No nível 1, então substituímos o N aqui por 1. E com experiência 1 também, então substituímos aqui por 1. Fazendo essa continha aí simples, vai ficar 1 dividido por 1, então o K1 tem peso 1. Já a força de ataque, ele começa com força de ataque 2, ó. Então aqui é 2. E o nível e a experiência continua sendo 1. Então o K2, fazendo a conta aqui, vai ficar 2 dividido por 1, o K2 é 2. Então realmente ó, a força de defesa tem peso 1 e a força de ataque tem peso 2. Agora sim temos nossas equações para calcular a defesa e o ataque. Feito isso, podemos calcular então. Vamos lá para a situação do jogo. O jogador 1, a gente só precisa saber o ataque dele, porque ele quer saber a diferença entre o ataque dele e a defesa do jogador 2. Então, substituindo aqui, ó, vamos chegar a força de ataque igual a 2, que já era da nossa fórmula. O nível, qual que é o nível dele? Ó, o jogador 1 de nível 4. Então, 4 ao quadrado, né, que é da nossa fórmula. Experiência 5, vezes 5. Então, a força de ataque dele é 160. E agora a força de defesa do jogador 2. Então, nessa equação aqui, ó, 1, que já era da fórmula. O nível do jogador 2 era nível 2. Ó. Então, 2. Experiência 6, experiência 6. Calculamos a defesa, 72. E ele quer saber a diferença entre esse ataque e essa defesa. 160 menos 72, 88. Alternativa B. Questão 9. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros, então diâmetro 6 metros, é cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área mantendo o formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Então era 6, ele quer adicionar 8. Então 6 mais 8, para fazer uma nova região ali. Mantendo o revestimento da parte que já existe. Então, que era o diâmetro de 6, lá ele vai manter o que já tinha. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região ampliada. Essa é a região nova, né, que ele vai aumentar de 8 metros. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta que o síndico deverá chegar considerando a nova área a ser pavimentada é a de que o material disponível em estoque é suficiente, não é suficiente, por que não é suficiente? Então vamos desenhar o que está acontecendo aí. Era uma região circular de diâmetro 6, que já é pavimentada. Só que ele quer aumentar em 8. Então vai para 14 o diâmetro. Por quê? 6 mais 8, 14. E ele quer pavimentar essa região de fora aqui, porque essa de dentro já é pavimentada. E ele quer saber se o material que ele tem é suficiente. Então o que a gente tem que fazer? Calcular a área dessa região de fora, para ver se dá ou não dá. Certo? Que é a que está destacada aí em laranja. Então vamos lá. Um jeito que eu acho mais fácil de fazer
é só guardar a fórmula da área, né, do círculo, πr². Então eu pego e calculo a área do círculo todo, do círculo completo. Então vamos pensar que isso aqui é um círculo só. Tem diâmetro 14, então seu raio é 7. Fazendo a área aqui, 3, que ele falou para usar π como 3, 7², 147 metros quadrados. Mas isso é a área de tudo aqui, né? Esse 147. Tudo. A gente quer só da parte laranja. Então o que tem que fazer? Calcular a área de dentro e subtrair. Porque a gente não quer de tudo. A gente quer de tudo menos esse pedaço aqui. Então vamos calcular isso aí. Área 2, que é o círculo menor, π que é 3 e o raio que é 3. O diâmetro era 6, 27 metros quadrados. Então podemos pegar os 147 e subtrair essa parte interna, que é os 27. Que aí vai sobrar só a região laranja aí na tela, que é 120 metros quadrados. Então o que a gente conclui? Ele tinha 100 metros quadrados. Ó. O que ele tinha de material lá dava para 100. Então não será suficiente. Não será suficiente, por quê? Pois a área pavimentada mede 120 metros quadrados. Alternativa E. Vamos para a questão 10, então agora, nossa última questão dessa primeira parte, desse primeiro vídeo. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias, gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias, desculpa, isso é importante, não é calorias, por minuto. Então a gente vai manter na unidade de quilocalorias, não precisa passar para calorias, só que ele quer por minuto. Ó, se a gente olhar a atividade 1, ele praticou ela 10 minutos e gastou 20 quilocalorias, mas ele quer saber qual gasta mais em 1 minuto. Então, vou montar uma tabelinha aqui com cada atividade. E o que a gente tem que fazer? Dividir o consumo total pelo tempo total para descobrir em 1 minuto. Então, fazendo isso aí, na primeira atividade, 20 dividido por 10 deu 2 quilocalorias em cada minuto. A segunda atividade, ó, gastou 100 em 15 minutos, 100 dividido por 15 é aproximadamente 6,67. A terceira, 120 em 20 minutos, então 6 quilocalorias por minuto. A quarta, 100 em 25, 4 quilocalorias. E a quinta e última, 80 e 30. 2,67 aproximadamente. Ele quer saber a de maior consumo. A de maior consumo é a atividade 2. Então, alternativa B. Beleza, galera? Esse foi nosso primeiro vídeo aqui da série de vídeos com as resoluções, os comentários das questões do Enem de Matemática de 2019. Então, se liguem aí, se inscrevam, porque em breve eu vou estar trazendo a segunda parte da nossa resolução. E, ao final, vamos ter resolvido todas as questões aí. Lembrando que serão 4 partes, esse é o primeiro, e em breve tem mais vídeos. Até a próxima aula. Valeu!